Oi, pessoal! Está começando mais um podcast da Chácara Jovem. Fiquem ligados no que temos conversado em nossos encontros. E aí, gente, nós estamos começando o nosso segundo Hangout da Chácara Jovem, um conteúdo exclusivo para o podcast. Esse é o Hangout em podcast. E eu sou o Everton Reis, para mim é um prazer estar com vocês aqui conversando sobre mais um tema aí do nosso mês de maio e sobre o tema do ano. E o Cojin está aqui comigo. Fala aí, Cojin. Fala, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Cojin. Para quem me conhece, meu nome continua sendo Henrique Cojin. Tinha que ter uma piadinha, né? É um prazer estar aqui com o Everton gravando esse podcast. Espero poder contribuir, não só atrapalhar. Tamo junto. Vai contribuir sim. Ó, a primeira contribuição sua, você lembra do tema que nós estamos trabalhando ao longo do ano com o Chácara Jovem? O tema ser. Muito bem, tema ser. A gente está falando sobre ser, e para começar a falar sobre o tema específico desse mês, eu queria apresentar para vocês, trazer para vocês a imagem de um cara chamado Darren Patrick. Você conhece ele, né, Cojin? Já viu alguma coisa dele? Conheço e foi apresentada a história dele, é bem impressionante. Acho que tem contribuído muito ao tema de ser, né, Everton? O Darren Patrick, ele foi entrevistado numa semana passada, retrasada, num podcast. Nesse podcast ele fala sobre os pastores mais jovens. Ele é um pastor, né, o Darren Patrick. Ele fala sobre pastores mais jovens que se tornam celebridades, sabe? Tem livros escritos, palestras em conferências, são famosos na internet, têm muitos seguidores, conquistam muito dinheiro, porém tem pouca maturidade espiritual. Isso é possível acontecer, porque maturidade espiritual não está necessariamente atrelada a todas essas coisas, né? E olha o que ele diz, essas aqui são falas dele, tá? Abre aspas. Eu estava gastando muita energia, criando e sustentando minha imagem. É tão sutil, eu estou tentando influenciar as pessoas para o evangelho. Você precisa ter uma presença na mídia social, precisa falar em conferências, e aí eu parei de buscar amizades. Uma outra maneira de dizer isso, eu parei de ser conhecido. E esse foi o começo do fim. Se quiser fazer algo, agora, nesse momento, ore pelo seu pastor. Aliás, faça mais. Seja amigo dele. Olha como ele termina a fala. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. O que é impressionante dessa fala do Darren Patrick, ele foi pastor de uma igreja chamada Sea Coast Church. Nessa semana que esse podcast está sendo produzido agora, o Darren Patrick fez o que a igreja dele chamou de um tiro auto-infligido, que possivelmente tenha sido aí um suicídio. Esse pastor, que foi uma estrela entre círculos evangélicos, ocupou um lugar de proeminência entre os seus pares. Ele, depois de ser afastado do ministério por um processo disciplinar, começou a perder essa visibilidade que ele tinha e já estava envolvido num processo de restauração. Ele acabou fazendo isso nessa semana passada, que foi um susto para pastores aí, acho que do mundo inteiro, que o conheciam, né? Um amigo dele disse que os pastores são ótimos em ajudar outras pessoas, mas geralmente não sabem o que fazer quando eles mesmos enfrentam as suas lutas. Eles tentam manter as aparências e tentam lidar com as suas próprias lutas por conta própria. Acredito que isso é muito presente, né, Cojin? Essa possibilidade do pastor se ver até como super-herói, não sei, né, e não aparentar vulnerabilidade, né? Sim, eu acho que o pastor acaba sendo uma caricatura do que todos acabam vivendo nessa sociedade que a gente vive, que é a gente tem medo. E a gente, não apenas medo, mas não tem muita oportunidade de expor seus defeitos, seus medos que acabam nos acometendo. O pastor, por ser uma figura de proeminência, muitas vezes líder, ou então uma figura pública, acaba se sentindo muito sozinho, seja porque está de fato sozinho, ou seja porque os defeitos dele podem acarretar em muitas consequências. Mas isso não é restrito aos pastores, né? Quantas pessoas não se sentem sozinhas, sem poder mostrar o verdadeiro lado de coisas que sofrem, de coisas que aprontam e acabam sendo dominadas por isso. É verdade. E esse é o assunto do mês que nós vamos tratar hoje, abandonando os disfarces dentro dessa perspectiva de ser. Uma reflexão que eu acho importante é que as gerações anteriores a nós, elas tinham a seguinte
o seguinte ponto de referência: elas miravam naqueles que eram mais velhos que eles. Esse era o ponto de referência para as gerações anteriores a nós. Agora, a nossa geração, a gente tem como ponto de referência para nós as pessoas que têm a nossa idade. Em outras palavras, né? Antes, quem que era bem-sucedido antigamente? Uma pessoa que tem 55, 60 anos, tem uma carreira enorme, um currículo, né? Lembra dessas pessoas que trabalhavam 30, 35 anos na mesma empresa, começaram como office boy, né? E depois se tornaram gerentes, e aí os mais jovens olhavam para eles e diziam: nossa, eu também quero chegar lá. Hoje em dia, não. Quem que é o bem-sucedido? Cara, você vê aí, youtuber com 20 anos, com milhares, milhões de seguidores, né? Como é que chama essas pessoas de Instagram? Influencers, né? Digital influencers, né? Que tem 20, 25 anos e tem um monte de seguidor. Gente de startup, né? Normalmente são jovens também, que começam algo novo. Então, existe esse contraponto dessa nossa geração que, de certa maneira, ao invés de admirar, e não que isso seja certo, mas sei lá, a gente parou de admirar os mais velhos, vamos dizer assim, querer chegar onde eles estão, e começamos a tentar competir e admirar e nos colocar do lado de pessoas que já conquistaram um alto patamar de visibilidade, de poder, de dinheiro, né? Você vê o Whindersson Nunes hoje, né, com jato, né? O que aconteceu foi que existem muitos casos de sucesso, principalmente um movimento que aconteceu que foi alguns milionários que ascenderam a tanto dinheiro abaixo de 30 anos e criou um case de sucesso em volta deles, um exemplo. Uhum. Em vez da gente agora viver sobre o que é normal, o que é o padrão, é um cara de 30 anos ter concluído a faculdade, está no primeiro ou no segundo emprego e está se desenvolvendo. Só que a gente vive hoje por exemplificação. Então a gente pega um exemplo, um cara que se destacou e fala: isso aqui é o normal, isso aqui é o que tem que ser atingido, isso aqui é a meta. Então a gente vive com esse desejo de ser igual a esse cara, e a gente parou de olhar pessoas que construíram a coisa com o passar do tempo e admirar para competir e comparar com quem tem a nossa idade e que são raros. Antigamente tinha um cara de destaque mais jovem, mas ele era exceção e falava: qual que é o normal? Hoje em dia não. Hoje em dia a gente olha para um cara que se destacou e fala: esse é o normal. A gente tá tudo abaixo do normal, né, Everton? E aí, se você se compara, você fala assim: cara, mas eu tô com 30 anos, eu deveria estar onde? Eu deveria estar ali, deveria estar aqui, né? Então é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Nós trocamos o ser pelo parecer. E em nossa cultura, o que nós parecemos vale mais do que o que nós de fato somos. Nós não somos chamados para parecermos felizes, mas para sermos bem-aventurados. Esse é o chamado de Jesus. Não fomos chamados para parecermos religiosos, mas para sermos discípulos. Nós não fomos chamados para erigirmos o nosso castelo pessoal, mas para participarmos da construção do reino que é de Deus. Então nós vamos conversar sobre isso. Vem com a gente, tá bom? Beleza. As redes sociais hoje, elas se transformaram válvulas de escape na quarentena. E as conexões digitais substituíram os encontros pessoais, impossibilitados hoje na quarentena, ou quase impossibilitados, né? Há pessoas que continuam se encontrando, às vezes até quase que normalmente. Tem um estudo da consultoria Kantar, não sei como é que fala, com K, você sabe, Cogim? Kantar, é com K, sim. Acho que deve ser uma instituição de pesquisa. E ela diz o seguinte, ela fez dados, coletou dados de 25 mil pessoas em 30 mercados entre os dias 14 e 24 de março. E esses dados indicam que o Facebook, o WhatsApp e o Instagram tiveram um crescimento de cerca de 40% nesse período do tempo em março. Ou seja, o que já era muito acessado, Face, Insta, WhatsApp, hoje está bombando. Então, em dias de quarentena, pessoas se transformam em avatares. O que eu sou? Eu, Everton, sou. Sou aquela pessoa, aquela imagem que as pessoas veem no meu WhatsApp, que as pessoas veem no meu Instagram, é aquilo que eu sou. Né? Quem que você é? Você é aquela versão editada, cheia de filtros, de stories, postagens, os vídeos que você faz, e a vida começa a acontecer nas redes sociais. Hoje eu até acho que diria assim,
Eu posto, logo existo, não é? A vida está acontecendo na rede social. E entre uma postagem e outra, entre um WhatsApp e outro, nós não existimos. Nós só existimos enquanto a postagem está acontecendo ali, né? Então, acredito que Deus está fazendo através dessa pandemia, Ele está nos chamando a ser. Nós não somos o que nós fazemos, nós não somos o que nós parecemos, nós somos o que Deus diz de nós. Então, nós passamos por essa fase de grande edição da vida, né? Então, por exemplo, agora aqui, estou vendo o Kojin, e ele, para mim, é uma imagem que está acontecendo num vídeo. E quando a gente assiste uma live e tal, a pessoa é aquilo que a gente está vendo. Entre aquele vídeo e outro, a pessoa não existe, né? Faz sentido? Faz muito sentido. E uma contribuição que eu queria dar a respeito do parecer versus ser é que a gente acaba falando muito de rede social, e a gente vai falar muito de rede social, mas a rede social foi um catalisador de um processo que já existia, ao meu ver. Ao meu ver, o sistema que a gente tem hoje, capitalista, nos chama a sermos indivíduos, porque o indivíduo tem desejo e o indivíduo quer consumir, quer produzir, quer se destacar. Então, um paralelo entre parecer e ser, que eu destacaria, que a Bíblia nos mostra que é diferente, nós parecemos indivíduos, mas nós somos chamados para ser comunidade. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai tratar hoje. A individualização faz a gente se comparar, faz a gente querer se destacar, a gente ter essas ambições. E quando a gente chama a ser comunidade, a gente tem um papel a ser cumprido. Com destaque, com louvor, sim, mas também com muito dever, com muita responsabilidade. E quando a gente pensa apenas em nós, a gente acaba deixando de lado essa responsabilidade para com o outro, e a gente vive nessa base de comparação, né? E isso fica evidente na rede social, porque a gente quer sempre o nosso melhor lado, a gente quer sempre estar esse indivíduo proeminente, para os outros olharem para a gente e se comparar. E a rede social é muito interessante porque a gente não vive mais quem a gente é. Então, você não tem bafo quando você está numa videoconferência, você vai arrumar e vai pôr um ângulo na câmera bom, você vai achar um ponto de luz. Mas, cara, vai conviver com o cara, que aí você vai ver lá, ele tridimensional, né? Vai ver que às vezes ele tem bafo, tem chulé. Então, na rede social é fácil a gente criar essa pessoa perfeita que a gente não é. Então, a gente cria essa máscara nesses filtros do Instagram, né? Não apenas no filtro do Instagram, mas no Facebook, você acaba parecendo alguém que você não é. O meu próprio Facebook, eu estava analisando ontem à noite, eu estava vendo, cara, eu parecia muito mais crente do que eu sou no meu Facebook. E é interessante que não só através dessas redes que trabalham com imagem, mas também o próprio WhatsApp. Porque, por exemplo, se você conversa comigo, eu posso ter uma reação facial, corporal, e no WhatsApp eu consigo editar isso, eu consigo ter uma resposta pensada, eu consigo dar uma frase, eu consigo editar as minhas reações, as minhas ações, na verdade. Eu posso fingir que eu não ouvi que eu não li o que você escreveu para mim, assim por diante. Agora, uma ressalva que eu gostaria de fazer, que assim, nós não somos avessos à rede social, a gente tem rede social, mas é importante a gente trabalhar quais são os pontos obscuros ou sombrios, né, dessas coisas, né, da mesma maneira, a gente não é contra, tipo, a geração presente é uma droga, a geração anterior era muito boa, não, mas eu acho que a gente precisa aprender, ou pelo menos detectar quais são as nossas fragilidades, né. Então, acho que uma fragilidade muito grande hoje que a gente vive é essa dificuldade nossa de confundir o que nós de fato somos com o que nós parecemos. E a gente precisa abandonar os disfarces para caminhar na direção daquilo que nós de fato somos, né? Nas redes sociais, assim, é muito legal na rede social, por exemplo, quando você vai lá e vê o aniversário de uma pessoa, e vê aquela pessoa comemorando, e vê aquela pessoa feliz, vê o nascimento de alguém, vê que o filho de fulano vai ser menino, vai ser menina, e coisas assim. Isso é muito legal das redes sociais, mas ao mesmo tempo, parece que, tipo assim, o que as pessoas têm, elas sempre têm muitos bens. O que as pessoas fazem? Elas sempre têm muito talento. O que as pessoas parecem? Elas sempre parecem muito bonitas. E onde as pessoas vão? Elas sempre estão viajando. Como que as pessoas vivem? Elas sempre estão alegres. Então, esse ambiente assim sempre de alegria, de talentos, de beleza, de viagem, isso que é difícil, né, conviver, o real. Isso me faz lembrar de um episódio do Black Mirror, que tem aquela mocinha lá de rosa lá, não sei, na minha imagem ela tava de rosa, não sei porquê, na minha cabeça assim. De rosa, mas sim, parece, de rosa. Ela retrata mais ou menos isso, não é? Não sei se, Cugin, você lembra desse episódio?
Esse é o primeiro episódio da 3ª temporada. Chama em inglês Nosedive, que foi traduzido por queda livre, ou então perdedor. E aí ele conta a história da personagem principal num mundo que não é o nosso, né? O Black Mirror, para quem não assistiu nenhum episódio, ele é uma distopia. Então ele é um mundo que não é o nosso, mas é mais ou menos o nosso. E aí eles pegam algum aspecto para tratar. Nesse, as pessoas têm um método de ranking. Então, de 1 a 5 estrelas, as pessoas são classificadas entre si. E a partir desse seu ranking, você consegue status sociais. Então, você consegue crédito, você consegue desconto, você consegue acesso a lugares exclusivos. E essa moça, ela é um médio bom. Ela tem 4.1 no começo da história, na avaliação, né, Everton? E ela quer crescer. A princípio, a premissa dela para crescer é para ela conseguir desconto num condomínio de alto padrão que você precisa ser no mínimo 4.5. Só que conforme o episódio vai passando, você vai vendo que a ambição dela é de se destacar, é de ser mais bonita. Então, ela acorda cedo, ela vai correr, ela posta ela correndo, ela vai tomar café. É uma cena muito, muito engraçada. Ela pede um café e o cookie, você lembra dessa icônico, cena? Né? É icônico. Eu tô lembrando, como você está falando, tá me vindo na mente aqui. Ela vai e pede, aí ela vê que o cookie tem uma forma de sorriso, ela dá uma mordida para ficar mostrando que tá comido e posta o café. Aí quando ela come o cookie, depois de morder, ela gospe, que ela só deu mordida para ele ficar com a marca na mordida. E o café ela vai beber, ela não gosta. Então, assim, é muito icônico. Que tipo assim, né? Eu faço não para mim, eu faço para as pessoas, né? Eu tô mais preocupado em parecer do que de fato com o que eu tô sendo. É aquelas pessoas que postam uma imagem de um suco detox, mas não gostam, eu não tomo, mas é legal parecer para as pessoas que eu tomo suco detox, né? Tá na moda, né? Alguma coisa exatamente. Assim. E aí... Cojinho, cortou o seu som. Ela vai e ela tá aprisionada nisso. E ela vai levando a vida nisso. Então, ela sente a necessidade de crescer, de tudo mais. Você vê que ela acaba sendo falsa mesmo nas reações dela. Tem uma cena que mostra ela treinando a risada dela no espelho, para quando ela for rir falsamente da piada de alguém, para ganhar as estrelas e a qualificação dessa pessoa. Então, ela vai vivendo. E o interessante desse episódio é porque ela decide dar uma entrada nesse aluguel do condomínio de alto padrão, mesmo não tendo a classificação para ter desconto, e aí ela começa a fazer de tudo para subir a classificação. E aí ela é chamada para um casamento de uma amiga de infância que, segundo o irmão dela, que é descoladão, que não está nem aí para a classificação, ela nunca gostou e a amiga sempre usou dela, e ela começa a ter uma desventura em série. Ela começa a ruir. E aí, conforme ela vai ruindo, ela vai se libertando. Então, ela começa a xingar, ela começa a expor a opinião dela. E nisso, as pessoas vão classificando ela menos. Até no final do episódio, apesar de todo o esforço dela de parecer ser alguém bonito, de parecer ser alguém educado, de ficar puxando o saco e tudo mais, ela acaba presa, fora do sistema, porque tem uma cena que mostra que tiram a lente de contato dela, que é onde que ela vê a classificação e tudo mais, e xingando um outro preso com ela. Então, a aparência dela tomou a vida dela num jeito que, além de uma hora ruir com a aparência, ruir com o ser dela. Uau! Olha que loucura, né? E essa história dela, para mim, tem um paralelo na Bíblia para essa história, que é a história de Saul, porque Saul tem uma carreira de ascensão muito grande e depois de queda. E eu queria trabalhar com vocês na Bíblia o contraste entre a figura de Saul e a figura de Davi. Porque Davi foi um homem escolhido por Deus, íntegro em seu caráter e focado em seu propósito. Essa é a imagem que eu gostaria de trazer e desenvolver com vocês no resto da nossa conversa para a gente finalizar depois. Foi um homem escolhido por Deus, foi um homem íntegro no seu caráter e foi focado no seu propósito. E o texto que eu queria trabalhar com vocês é um texto pequenininho do Salmo 78, versículos 70 a 72. Você tem acesso aí, Cojinho? Aberto aqui, Everton. Lê pra gente, fazendo favor.
Salmo 78, versículos 70 a 72. Isso. Assim diz: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. Bem isso, esse é o versículo 70 e 71. Quem está fazendo, quem está agindo aí é o próprio Deus. E é interessante, né? Não foi Davi que escolheu ser rei, né? Foi o próprio Deus que escolheu Davi para ser o pastor do seu povo. E ele usou um estágio natural da sua vida, porque Davi era pastor do rebanho do seu pai, né? E das ovelhas do seu pai. Então Davi não precisou se tornar alguma coisa para ser usado por Deus. Deus é que tornou Davi, fez de Davi daquela matéria-prima bruta que era Davi, pastor das ovelhas do seu pai, da sua família, e usou dessa matéria para cumprir os seus propósitos. Então, a história de Davi se encontra no livro de Samuel. E o livro de Samuel é o seguinte, o contexto que envolve o livro de Samuel é o livro dos Juízes. Juízes conta a história do povo e os próprios juízes como seus líderes, falhando profundamente em viver como povo de Deus, em ser povo de Deus, ser luz das nações. E aí mostra uma espiral descendente ali. Cada vez que se conta a história, que é aquela espiral, que é aquela história redundante que você sempre vê o povo sempre caindo nos mesmos problemas, você vai vendo o caos sociopolítico, ético-moral e espiritual do povo tomando conta da nação. Ou melhor, dessas tribos, né, que são Israel. E o livro de 1º e 2º Samuel funcionam como a resposta para esse problema apresentado por Juízes. E mostra a trajetória desse grupo de pessoas, essa confederação tribal que era Israel, em direção a um reino unificado. Samuel, que é o último juiz, ele envelhece e o povo começa a pedir um rei. E aí o povo diz uma frase emblemática, que é: queremos um rei como as outras nações. Queremos nos parecer com as outras nações. O problema não era Israel ter um rei. O problema era Israel querer se assemelhar às demais nações. Porque, de certa maneira, Israel já era governado por Deus. Os líderes de Israel, os juízes, eram os representantes que Deus colocava e levantava para governar o seu povo pontualmente naquele momento. E querer se parecer com as outras nações, de certa maneira, era uma tentação que Israel tinha, que se assemelha muito às nossas tentações, né? A gente fala assim, putz, eu vivo como povo de Deus aqui, tal, tô fazendo isso, faço parte dessa comunidade cristã, desse grupo pequeno, e tenho essas amizades, me comporto dessa maneira que sou povo de Deus, mas os meus amigos são assim, eu queria me parecer com eles, né? Não é errado isso, então eu quero me parecer com eles, e muitas vezes a gente se sente tentado, né? A motivação do nosso coração é se parecer com alguém, e com isso o povo rejeita Deus. Ele não está rejeitando Israel, mas rejeita Deus. E aí Deus fala para eles, então, vai lá e encontra, e Deus vai lá e dá um rei para eles conforme eles querem, que é Saul. Você lembra da descrição de Saul que a Bíblia faz, Cojinho? É uma descrição de um homem alto, forte, vai imaginando aí, tá imaginando, Cojinho? Alto, forte, bonito, vem de uma família com muito status, que é a família de Quis. Assim, imagina, já imaginou o Instagram do Saul? Pá, aquelas fotos do cara altão. Só foto de armadura, espada. Exatamente. A Bíblia descreve o Saul da seguinte maneira: os mais altos de Israel batiam no seu ombro. Nossa, ó. Esse aí era o Saul, cara bonitão, forte, alto, bonito, de uma família rica, porém, ele era um homem cheio de defeitos. Ele é no seu caráter. Ele era desonesto, desobediente, insubmisso e orgulhoso. Ele tinha uma dificuldade muito grande de reconhecer os seus próprios erros. E com isso o caráter dele não consegue, é incapaz de sustentá-lo. O seu carisma, ele consegue erguer você. E é isso que acontece com Saul. Mas o seu caráter é o que te sustenta aonde o seu carisma te ergueu. Então, Saul chega onde chega porque ele é um cara cheio de carisma. E o que é ter carisma? Biblicamente falando, Cojinho, você tem uma noção? Biblicamente falando,
Cara, ter carisma, o que é? Carisma? Carisma. Pô, Ter carisma. publicamente eu não sei, eu vou dar a minha opinião, que eu posso estar errado, depois você me corrige. Vai lá. Carisma, você sabe que carisma é uma palavra grega, né? Sim, vem de Mas vai lá. caris, que é dom, né? É graça. Olha aí. Que vem de presente. Então, eu chutaria... Pô, tem prova de grego quinta-feira. Eu chutaria então já começou sua prova. que é agraciado. Então, é quem sofreu, quem recebeu um presente. Mas a minha definição de carisma seria uma pessoa que é admirada. É uma pessoa que você olha para ela e você fala, pô, esse cara é legal, quero ser amigo desse cara, quero me parecer com esse cara. Mas agora, biblicamente, você me pegou. Define aí pra gente. Não, é isso aí. É isso aí mesmo. É a ideia de uma pessoa dotada. Tipo, ela tem muitos talentos. Sim. Carisma é mais do que a ideia em português que a gente tem, que é uma pessoa carismática, gente fina. Carisma tem a ideia desse conjunto de dons, talentos, ou seja, de coisas que atraem as pessoas até você. Seja na sua beleza, seja na sua personalidade, seja nos seus dons, nas suas forças. A capacidade que você tem de falar, das pessoas olharem para você e falar assim, caramba, você tem uma coisa única em você aí, você tem algo que só você tem, só quando você fala ou faz está que isso acontece. Todo mundo tem um nível de carisma em alguma área, né? Então o carisma tem a ver com isso. Agora, o caráter, ele é algo diferente, né? O caráter ele tem a ver com aquilo que você faz, mesmo quando é difícil e quando ninguém está olhando. E numa era de visibilidade em que o que nós parecemos vale mais do que o que nós somos, o que é mais valorizado? O carisma ou o caráter? O que é mais valorizado? Um cara que sai lá do Nordeste, da terra do bom Jesus, que coloca uma câmera na frente dele e faz todo mundo dar risada, ou uma pessoa que a câmera desligou, ninguém está olhando para ela e ela faz o que é certo? Ela faz o que é contra a sua própria vontade. Ela tem vontade de fazer A, mas ela sabe que o correto é fazer B. E ela consegue negar, vamos dizer assim, as suas próprias vontades em nome de algo maior, em nome da comunidade. Faz sentido a distinção entre carisma e caráter, né? Então Saul é confrontado e rejeitado como rei de Israel depois de um tempo e tem um fim trágico. E assim, quem leu 1 Samuel tem essa impressão muito forte de uma carreira que ascende de uma maneira assim meteórica e depois com as suas constantes falhas de caráter, dificuldade de obediência e de se submeter e de nem reconhecer não ter capacidade de olhar no espelho e ver suas falhas, seus pecados e reconhecer. Saul é derrubado. Saul tem um fim trágico e Israel precisa de um rei que seja humilde e fiel, diferente, que tenha um mais do que carisma apenas. E Davi de fato é um cara cheio de carisma, é um cara carismático, né? Eu queria conhecer Davi, você lê a história de Davi, é um cara muito bacana, mas ele tem algo que Saul não tinha. Everton, você estava ouvindo você falar e sobre carisma e caráter, só uma ponderação. Entre carisma e caráter, a gente não pode esquecer que, apesar de serem coisas distintas, há a possibilidade também de se ter as duas. Então, não é porque alguém é carismático que ela não tem caráter, e também não quer dizer que falta caráter a ela. Ou seja, a pessoa pode ser carismático e ter caráter, né? Uma coisa não exclui a outra, apesar de serem coisas diferentes. Você ter carisma não implica que você tem caráter, mas não exclui também. Então, tem pessoas que são carismáticas e se mantêm no caráter, elas se erguem e se mantêm com o passar do tempo, né? E uma outra coisa é que Saul, a gente pensa que ele foi proclamado rei, todo mundo aceitou a soberania dele. Não, ele teve que ir conquistando. Então esse carisma fez parte também, né, do processo de levantar ele como um rei, porque como você mesmo falou, eram tribos. Então ele conseguia unir algumas tribos e ter apoio, e depois vitórias, ele foi se erguendo, tem a ver com esse carisma também. Só que aí, quando você pega a história dele, como acaba terminando, as coisas que ele vai fazendo, você vai mostrando que, opa, será que esse caráter não estava faltando, né? Então, eu concordo com você. Eu posso ter um Instagram da hora, eu posso ter uma rede social bacana, eu posso ser uma pessoa presente lá, mas, e ao mesmo tempo ter caráter, né? Acho que é isso que você está querendo dizer, né? Eu posso ser uma pessoa muito carismática, ter muitos dons, eu posso
mas e ter caráter ao mesmo tempo. Acho que não são coisas antagônicas. O problema de Saul, que é muito presente às vezes na gente, é que a gente está muito mais preocupado com a foto, com a fotografia, com o que aparece, não com a realidade, né? Fazendo um link com o episódio que a gente citou anteriormente, do Black Mirror, a Lacey, que é a personagem principal, tem uma hora que ela começa a forçar, e ela tem um consultor que ajuda ela a ver quando ela pode subir. Coach. Coaching, que ela se reúne com ele periodicamente. E aí tem uma hora que ela tá tão ávida por subir, que ela começa a forçar, e aí ela ganha uma reação negativa. E aí ele fala, não força, porque as pessoas vão notar. Então tem isso. A gente foca tanto no carisma que uma hora a gente pode até forçar. Só que não é esse o ponto, né? O ponto que o carisma vai erguer. Só que o que a gente tem que se esforçar é pro caráter, fazer aquilo que a gente não gosta, mas que é certo. Fazer aquilo que ninguém faz, mas que é certo, né? E a gente talvez seja muito menos preocupado com isso, né? É interessante, Davi é escolhido e ele é um cara que tem carisma e tem caráter. Ele nunca apareceu na Bíblia até então, 1 Samuel. E aí, Davi seria a última pessoa que eu e você escolheríamos para ser o rei de Israel, porque ele é um irmão caçula, de 8 irmãos, ele tem 7 irmãos, ele é o 8º, sofria bullying dos demais irmãos, cuidava das ovelhas, que era uma função suja, chata, fétida, invisível, anônima, indigna e humilde que qualquer pessoa poderia ter. Por quê? Cuidar de ovelhas não é o tipo de coisa que você tira uma foto e posta no Instagram. Cuidando das ovelhas do meu pai. Saudade, não, porque é uma função indigna naquela sociedade. Os mais pobres cuidam das ovelhas. E assim, você tem que, às vezes, dormir com as ovelhas, você tem que fazer coisas que ninguém vê. É um trabalho indigno, anônimo, invisível, né? E eu acho muito legal o storytelling do texto, porque ele não apresenta Davi logo de cara. A gente nunca ouve falar de Davi, e Samuel vai até a casa de Davi, de Jessé, que é o pai de Davi, que o Senhor havia indicado. E aí o Senhor diz a Samuel assim: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre, enche com óleo, e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Então, Samuel só tem essa informação na cabeça dele, e a gente também. Um dos filhos de Jessé vai ser o rei de Israel. Chega lá, Samuel viu Eliabe, que é o filho mais velho, e olha o que Samuel faz. Samuel é um cara muito crente. Ele olha para Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e o que ele diz? Com certeza esse daqui. Olha esse camarada, como que ele é bonito, forte. Esse cara, que certeza que é ele. Na mesma hora que Samuel pensa isso, Deus vira para ele e diz: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor, isso Deus falando, não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, Deus tem um raio-x diretamente no nosso coração e vê aquilo que não é postado, vê aquilo que não é dito numa rede social. Deus não me conhece a partir da minha persona, do meu avatar, da minha legenda, que eu editei milhares de vezes para poder escrever lá. Deus me conhece como eu sou de fato. E aí os 7 filhos, Samuel vai trazendo assim, tipo num desfile, manja? Vai lá então, não é ali a próxima, aí entra lá o próximo tal, e vai entrando os 7 filhos e não é nenhum deles. Aí o Samuel diz: então esses são todos seus filhos? Tipo, acabou, Deus se enganou? Aí você vai falar assim: mas você imagina, né, a ideia, a expressão dele. Tem o caçula, mas ele tá lá cuidando das ovelhas, tipo, será que é ele mesmo? Ele tá fazendo aquele trabalho indigno lá. E aí Samuel diz: traz ele aqui, a gente não vai sentar para comer enquanto ele não chegar. E aí era Davi. Olha que história fantástica, né? Deus tirou o cara lá do meio das ovelhas. Eu fico imaginando assim, Davi chegando naquele momento. Você acha que Davi tava cheirosão, né? Cabelo penteado, né? Pegou a melhor roupa. Cara, Davi chegou fedido, com cheiro de ovelha, do jeito que ele tava, sei lá o que ele teve que fazer com as ovelhas lá. Às vezes até chegou atrasado porque tinha que trazer as ovelhas. Então, você imagina esse cenário, né? Deus confundindo o mundo, porque ele escolhe os improváveis. Deus não escolhe dependendo do nosso dinheiro, status, beleza, capacidade.
Deus sempre escolhe casais estéreis. Não é impressionante isso na Bíblia? Você sempre está lendo na Bíblia, mais um casal estéril. Deus escolhe uma nação pecaminosa e pequena como Israel. Deus escolhe a mim, Deus escolhe você. E eu sei que tem pessoas melhores do que eu para serem pastores. Eu sei que tem pessoas mais íntegras que eu para ser filhas de Deus. Mas Deus resolveu me escolher. Para qualquer vocação que seja, Deus seria quem mais pode nos rejeitar. Porque se Ele é quem olha o nosso coração, Ele sabe todos os nossos males, nossos desejos ruins, nossos pecados. Então Ele é quem tem mais motivo para nos rejeitar. E apesar disso, Ele nos escolhe para ser seu povo, para ser sua família e nos aceita, né? Porque acho que a ideia de Deus é justamente Ele ser glorificado. Se Ele escolhe um cara como Saul, quem que está sendo glorificado? Saul. Por quê? Nós somos essa nação porque Saul é o cara. Se não fosse por Saul, né? Nossa, nada disso teria acontecido, né? E a glória é humana. Agora Deus nos escolhe para que a glória seja dele. Olha, você foi escolhido para manifestar a glória de Deus. Você foi chamado não para erigir um castelo pessoal, mas para participar da construção de um reino que é de Deus e não meu, não seu, não é de um ser humano específico. É o reino de Jesus, é o reino de Deus, é o reino desse Deus que nos ama e que nos escolhe não a partir da nossa própria capacidade, beleza, glória ou da nossa aparência, daquilo que nós parecemos aos olhos humanos. Então, Davi foi um homem escolhido por Deus, é isso que o texto está falando, certo? Ele foi íntegro em seu caráter, esse é o segundo ponto, né? E esse texto aí de Salmo, ele continua dizendo, versículo 72, o que ele diz? E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Olha aí, muito massa. Então, tipo assim, ele tinha o coração íntegro, e é muito bonita essa imagem, né? Que Davi pastoreou o rebanho de Deus, que é o seu povo Israel. Não é bonita essa imagem? De tipo, Davi, um pastor simples, foi chamado para pastorear, ou seja, ele cumpriria aquela missão. Deus colocou em Davi um coração íntegro. Eu gosto muito dessa expressão porque passa a ideia de inteireza, a ideia de plenitude, a ideia de não fragmentação, não é? Sabe aquele texto de Tiago, aquela carta que Tiago escreve? Você está com ela aberta aí, Cojinho? Capítulo 1, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 7. Presta atenção nesse texto. Vamos lá. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Versículo 8. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha aí, eu falei até o 7, né? O 8 é importante porque ele traz essa expressão. Ou seja, a provação, as dificuldades têm como objetivo forjar um caráter íntegro, forjar um caráter inteiro. Por quê? A pessoa que tem o seu caráter, a sua mente dividida, ela é duas pessoas. Ela se torna duas pessoas. Eu acho muito, muito massa uma cena de uma série que eu assisti, chamada The Sinner. Que mostra um adolescente, acho que tem uns 12, 13 anos, ele é acusado de cometer um crime, eu não vou falar como que é, porque eu não quero dar spoiler, mas ele se chama Julian, ele está sendo interrogado por uma psicóloga, e ele fala assim, porque não pode mentir. Aí a psicóloga vira para ele e fala assim, mas é uma cena bem dramática, assim, mas tá, e se mentir, o que vai acontecer? E ela está esperando a resposta desse adolescente, e esse menino fala assim, a mentira divide você em dois, ou seja, quando eu minto,
quando eu me apoio mais naquilo que eu pareço do que naquilo que eu sou, quando eu estou mais preocupado com a minha imagem do que com o meu ser, eu me divido em dois. E é impressionante, né? É como a falsidade, a falta de integralidade faz com que o eu real se distancie do eu virtual, né? Do eu que eu criei. E esse eu virtual que é forjado começa a ir para um outro lado, e quanto maior a distância entre o nosso eu real e o nosso eu virtual, maior o sofrimento, maior a queda, né? Então, o que Davi tinha, esse coração íntegro, essa capacidade de ser um só, de ser aquilo que as pessoas viam, é isso que a gente precisa buscar. Assim, o que você está vendo é isso que eu sou. Essa autenticidade, é isso que eu sou de verdade, essa integralidade do coração de ser e querer ser mais parecido com Jesus, e de que o meu caráter, o meu coração, a verdade, a honestidade, a lealdade, a fidelidade sejam marcas da minha vida, não só quando as pessoas estão vendo porque isso é bonito para postar, mas também quando ninguém está vendo, né? Ser íntegro, Everton, seria então a gente ter o carisma a partir do nosso caráter. O que a gente aparenta, o que a gente transparece, é o que de fato a gente é. A gente não está dividindo, flui, né? Não está com máscara, né? Uhum. Que flui. O meu carisma, o que eu pareço para as pessoas, flui do meu caráter, flui do meu ser, e não o contrário. Quando o Davi foi chamado por Deus, o que ele estava fazendo? Ele não estava escrevendo o currículo dele, ele não estava planejando como ele seria conhecido, ele não estava fazendo um marketing pessoal, ele não estava tentando ser notado, ele não estava buscando uma posição, ele estava servindo um propósito, ele estava cuidando das ovelhas, fazendo o ordinário, fazendo o simples, levando o lanche para os seus irmãos em outro momento. Então, o orgulho de Saul o derruba, mas a humildade de Davi o levanta. E às vezes isso é tão contraditório com a nossa geração, às vezes comigo mesmo, né? Porque a gente tem um anseio pelo protagonismo, a gente tem prazer na descontinuidade e a gente é viciado na comparação. Prestou atenção nessas frases? Anseio pelo protagonismo é aquilo que a gente faz adorando o Deus da visibilidade, né? O panteão da nossa cultura, do Deus dos pós-modernos, tem a visibilidade como a deusa mais adorada, uma deusa que exige sacrifícios. A gente não consegue viver muito tempo no anonimato. E a gente falou de um sacrifício no começo desse podcast, que foi a própria vida, custou a própria vida do Darren Patrick, mas muitas vezes custa a nossa vida emocional. Tem custos, né? Acaba nos trazendo ansiedade, depressão, acaba nos fazendo sós. A gente tem prazer na descontinuidade, na disrupção. Essa é uma palavra da moda, né, Cojinho? Disrupção. Disrupção. Quebrar o que já estava sendo feito, né? Desromper, você tirar, desamarrar. Então, o que acontece é que a gente, como sociedade, a gente acha que tudo que a gente tem que trazer de novo tem que ser antagônico com o antigo. A gente não pode reformar, a gente não pode construir, a gente não pode continuar o trabalho de outro. A gente tem que começar o novo, o zero. Descontinuar, né? O que está sendo feito. E a gente parece que a gente tem prazer nisso, né? Assim, em começar algo do novo, algo do zero, né? E mais aí, acho que isso pega mais para nós. A gente é viciado na comparação. Eu sou viciado na comparação. É uma droga. A comparação é inimiga da nossa vocação. A comparação é mãe da inadequação. E a comparação é a ladra da compaixão. Como que a comparação é inimiga da nossa vocação? Porque quando a gente está preocupado com a vocação, com a comparação, a gente está fazendo assim, ó, caramba, olha lá o Cojinho, nossa, ele é um pastor desse jeito, ele é um seminarista assim, olha como ele faz, e eu acabo deixando de lado a vocação que Deus deu para mim, porque Deus me deu uma vocação única. Então, quando eu fico me comparando, eu perco a oportunidade de exercer a vocação que Deus me deu, porque eu fico perdendo tempo tentando ser aquilo que eu não sou, né? Ela é mãe da inadequação, por quê? Imagina, né? Você fica vendo muitos outros na rede social, e qual que é o sentimento que você tem quando você fica vendo os outros na rede social?
Nossa, total de inadequação. Eu me sinto muito inadequado quando eu fico olhando muito pastores bem-sucedidos, músicos bem-sucedidos. O sentimento que eu tenho é de inadequação, esse sentimento de solidão. Me sinto mais incapaz, me sinto mais feio, já sou, sinto mais feio, me sinto mais falho, me sinto mais solitário. Um efeito colateral dessa cultura de aparência é da solidão, não é? Quando você acaba de ficar, vamos supor, você fica 1 hora ali rolando stories. Tem gente que fica mais que isso, né, Cojinho? Mais de 1 hora rolando stories? Tem. Fácil, né? Fácil. É mais em quarentena agora, a gente trancafiado. Nossa. Você vai rolando até aparecer aquela notificação lá que o Instagram fala, isso é tudo. Ou então a partir daqui, eu faço isso. Olha lá. Então, aproveitando a interrupção, você estava falando da comparação, só lembrando que se alguém quiser se aprofundar, a gente não vai passar por todos os textos, tudo mais que tem isso, mas 1 Coríntios 12, Paulo fala, como que pode o pé querer ser mão? Quem que vai ser pé se todo mundo for mão? E Deus nos chama a gente a atuar em campos diferentes. Quando você fica comparando, você esquece a sua vocação, né? Igual você falou. Esse texto é bem legal para ilustrar, então quem quiser ler lá em 1 Coríntios 12, a comparação que Paulo faz da vocação com o corpo. Massa, obrigado, viu, Cojinho, pelo texto, ele é bonito mesmo. Ele me faz perceber, né, o que Deus me chamou para fazer, ele quer construir algo único e belo, algo artesanal, né, Deus não trabalha com produtos em série, né, e cada pessoa é um resultado de uma ação, uma ação artesanal de Deus única ali, e quando a gente fica se comparando, a gente perde a oportunidade de ser essa história única, né, que Deus está construindo na gente. Agora eu estava falando dessa questão da solidão, né, quando você fica 1, 2 horas ali passando história, você acaba aquele momento, você não acaba ele falando assim, nossa, que legal, né? Nossa, que da hora. Nossa, valeu muito a pena esse tempo aqui. Não, você acaba aquele negócio assim, você fica, nossa, como é que eu sou um nada, sou um zero? Um sentimento de solidão, de inadequação, né? Nossa, e ela eu tô da gordo. compaixão. Nossa, como eu queria estar na praia. Nossa, como que eu queria me relacionar com essa pessoa. Nossa, como que eu queria trabalhar no lugar dessa pessoa. Como eu queria ser popular, como eu queria ser feliz como essa pessoa. Por que eu não tive essa ideia antes, né? Essa ideia genial que ele acabou de ter. Só né? descontentamento. Você olha para você parece que quando você termina assim de uma sessão longa de Instagram, de vendo pessoas de sucesso, bonitas e sem máculas, você faz um processo assim, de olhar para dentro e ver que é rugoso, que é feio, não sei, parece que eu não sou quem eu queria ser, é um sentimento muito estranho, muito difícil. É exatamente essa inadequação que você está usando esse termo. E aí, tipo assim, é um sentimento de... Parece que Deus errou a mão quando me fez, porque eu não sou, ou sei lá, eu não estou desenvolvendo o que eu deveria, né? E a ladra da compaixão. Por que a comparação é a ladra da compaixão? Eu fiquei pensando nisso, porque eu pensei nessa ideia, porque quando a gente começa a se comparar muito, você já reparou que a gente faz o seguinte? Quando uma pessoa é bem-sucedida, a gente não consegue celebrar. E quando uma pessoa cai, uma pessoa erra, falha, o que a gente pensa? A gente não fala isso. A gente fala bem feito, tá vendo? Quem mandou fazer tal coisa? Tipo assim, Saul caiu. Saul estava naquela espiral descendente. O que Davi poderia pensar? Toma, trouxa. Tá vendo? Né? Agora é minha vez. Agora é minha vez de brilhar, seu idiota. Então, assim, cara, a gente perde a compaixão quando a gente começa a comparar. A gente perde a capacidade de ter empatia. Perde a capacidade de alegrar com aquele que se alegra. É muito difícil você ter compaixão e você ter empatia, você celebrar as conquistas de uma pessoa quando você está se comparando com ela. Então, por exemplo, eu estou me comparando com o Cojinho, aí o Cojinho se torna um pastor mais bem sucedido que eu, vamos dizer assim, do ponto de vista humano. Se eu me comparo com ele, se a gente está numa competição, eu não vou conseguir me alegrar com esse fato. Eu vou tentar minar, eu vou tentar chegar nele. Cojinho, vamos conversar? E na minha conversa com ele, eu vou tentar apontar coisas que vão entristecê-lo. Então, a gente perde isso, né? Então, a comparação... É tão preocupante esse movimento, né, Everton? Porque você usou 2 termos que aí ajuda a exemplificar. A compaixão e a empatia. A gente não consegue se alegrar nas conquistas, que a gente fala, pô, foi ele, não fui eu, mas que droga, por que não fui eu que pensei nisso ou fiz isso? E se a pessoa cai, se tem alguma falha, ou então às vezes nem é culpa dela, mas acontece alguma coisa, fala, mas também quem mandou, tá trabalhando, tá fazendo isso, tá aquilo, ou então bem feito, talvez agora surja oportunidade. E são coisas que, assim, a gente faz mesmo sem querer.
a gente já está tão acostumado, tão mergulhado nesse sentimento, nessa comparação, que a gente nem pensa. Quando a gente vê, a gente fala, nossa, por que eu estou pensando isso? É a comparação assassina, assim, esmaga, né? A virtude da empatia e da compaixão. Então, a comparação inimiga da nossa vocação, é mãe da nossa inadequação, do sentimento de inadequação, e é ladra da compaixão. Mas nós, discípulos de Jesus, nós não vivemos para nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Não para construir o nosso próprio castelo, mas para buscar o reino de Deus. Então nós precisamos fazer aquilo que o Cogin falou lá no começo. Redescobrir o valor da comunidade, redescobrir as forças de cada um. Né? Já reparou que fama não gera amigo? Isso é uma falácia. Acreditar que fama gera amigo. Se você acredita que aquela pessoa que você segue, que tem 100 mil seguidores, 500 mil, 1 milhão de seguidores, ela tem muitos amigos, lê do engano. Porque a fama não gera amigos. A fama, na verdade, que afasta amigos, né? Porque eu começo a desconfiar de todo mundo que vem. A fama gera solidão. Admirador e hater não é amigo. Isso é retratado no episódio do Black Mirror, porque a moça que está se casando, que é mais bem ranqueada, é uma 4.8, você vê a lista de casamento dela, é baseado no quê? Não é baseado nos amigos. E a premissa dela é só baseado em quem está bem classificado, para ela se classificar melhor ainda. E a premissa dela de chamar a Lacey, a protagonista do episódio, é que ela fez uma pesquisa e viu que se ela tivesse um possível vínculo com alguém mais baixo, aumentaria a imagem dela. Então ela não tem amigo, nenhum dos convidados, o casamento dela é amigo, é todo mundo pensando no quê? Na autopromoção, em atingir um nível melhor e tal. E é isso mesmo, a fama, a gente começa a se relacionar com pessoas famosas, para quê? Para se promover mais. E você acaba se afastando das possíveis amizades autênticas, né? Isso é triste. Porque se a pessoa está se comparando a ela não vai ter empatia para quem tá na fama. E quem está na fama vai estar distante de tudo e de todos, sem ter o que apoiar. Então, gera solidão. Eu acho que resumiria isso tudo dizendo o seguinte: nós não precisamos de fama, nós precisamos de comunidade, de pertencimento. Então não busque uma posição, sirva um propósito. Se eu sirvo um propósito, eu vou conseguir ser íntegro, porque eu vou ser inteiro, eu vou estar servindo uma necessidade, eu vou estar servindo um propósito. Exatamente sobre isso que é o último ponto aqui. Davi foi um homem escolhido por Deus, íntegro no seu caráter e focado no seu propósito. O versículo termina dizendo: com mãos experientes os conduziu, ou seja, ele era um cara focado nesse propósito. Gosto muito de Atos, capítulo 13, versículo 36, que diz assim, você tem aí, o Cogin? Eu tenho aqui, Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Esse versículo faz um resumo da história de Davi. Davi serviu o propósito de Deus para a sua geração específica e depois disso morreu. E por que Davi foi capaz de cumprir os propósitos de Deus para a sua geração? Porque ele não ficou se comparando com as habilidades de Saul ou com a beleza dos seus irmãos. Ele conseguia admirar e celebrar as conquistas de seus irmãos e buscar encontrar o lugar que Deus reservou para ele no seu reino. O reino de Deus tem espaço para você. O reino de Deus tem espaço para o seu chamado. Eu tenho um chamado único no reino de Deus e existe um espaço que Deus criou para mim ali, né? Efésios é muito bonito, que diz que nós somos poema de Deus criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, você e eu fomos criados por Deus para fazer algo que eu e você especialmente fomos chamados para fazer, para cumprir um chamado de Deus. Então, para de comparar o seu chamado, o seu propósito. Não é para você, ele é para Deus. Então nós exercemos para Deus. Eu fui perfeitamente criado por Deus para cumprir um propósito de Deus dado por Ele. Você não consegue cumprir os propósitos de Deus para você quando você fica se comparando com outras pessoas. Então qual que é o seu propósito? Não é maratonar Netflix, obter conforto, ficar famoso, encontrar alguém. Eu estou falando de namoro, casamento. Ficar rico, não. Qual que é o nosso propósito? Glorificar a Deus. Então, essa semana eu tive uma conversa para terminar esse podcast, eu queria citá-la. Uma conversa com a Valéria. E eu tava todo cabreiro, assim,
eu tava falando da Cidade Eterna, né, que esse esquema de música que eu e a Valéria estamos fazendo. Tava falando, Valéria, caramba, a gente tá fazendo aqui as coisas, né, as pessoas não escutam, né, esse negócio. Eu tava desabafando pra ela no almoço aqui. Aí a Valéria virou pra mim e falou assim, Everton, você faz as músicas pra quem? Pras pessoas ou pra Deus? Toma essa, trouxa, né, vai, tá vendo? Você acha que sou eu prego, né? E aí a Valéria falou pra mim, para quem você tá fazendo essas coisas? Você tá fazendo para glorificar a Deus? Ela falou com essas palavras. Ou para as pessoas? Você não faz músicas para a glória de Deus? Você não prega para a glória de Deus? Você não serve para a glória de Deus? Então, sirva. Se você quer servir os propósitos de Deus, sirva as necessidades das pessoas. E eu queria terminar falando isso. Nós não somos chamados para parecer felizes, mas para sermos bem-aventurados. Nós não fomos chamados para parecermos religiosos, mas para sermos discípulos. Nós não fomos chamados para erigirmos nosso castelo pessoal, mas para participarmos da construção da glória de Deus. Você foi uma pessoa escolhida por Deus para poder ser íntegro naquilo que faz e cumprir com foco o seu chamado pessoal. E nós precisamos abandonar os nossos disfarces, nós precisamos deixar de lado o foco no avatar, o foco no que nós parecemos e começar a fazer com que aquilo que nós parecemos flua daquilo que nós de fato somos chamados por Deus para fazer. Cojinho, você queria falar uma coisa? Que tem muito a ver com a ideia de meio e fim, tudo isso. Só para tentar deixar um pouco mais claro, para caso alguém não tenha entendido, é que você pode sim ter uma banda, você pode conseguir status, você pode ter famoso, mas esse não é o fim, esse é o meio através do qual a gente vai glorificar Deus. A nossa, eu gostei muito do que você falou mais cedo a respeito de o carisma ser fruto do caráter, né? Então o caráter flui e gera carisma. Então é isso. A gente foi chamado para glorificar Deus, a gente foi chamado para ser aventurado, para ser discípulo e participarmos da construção do reino de Deus, através de outras coisas. Então não são coisas ruins. São ruins quando a gente pega a fama, pega a banda, pega a pregação, pega o ministério ou o currículo, transforma isso num fim. Esse que eu sou, é isso que eu quero ser. Finalizar orando com você que está acompanhando, tá com a gente até aqui no final. Espero que você tenha chegado aqui. Você chegou, parabéns. Você é mais que um vencedor, irmão, chegar até aqui. Isso é muito bom. E eu gostaria de orar com você e orar por nós, né? Para que nós, enquanto indivíduos, enquanto comunidade, possamos alcançar, possamos ser o que Deus nos chamou para ser. Deus, obrigado porque o Senhor nos escolheu. O Senhor poderia ter escolhido tantas pessoas, mas o Senhor nos escolheu. Que o Senhor forje em nós um caráter íntegro, único, não fragmentado, não dividido. Que nós não sejamos como pessoas preocupadas só em parecer algo, e também não como pessoas que são autênticas demais no sentido de que elas expõem o seu ego de uma maneira que até passa por cima dos outros. Que nós sejamos íntegros, humildes. Davi tinha um coração humilde e foi a humildade dele que o colocou, que o manteve onde ele manteve. O orgulho de Saul derrubou, mas a humildade de Davi o exaltou. Que nós tenhamos essa inteireza de coração e que nós sejamos focados no propósito que o Senhor nos deu, no chamado que o Senhor nos entregou. Que nós sejamos focados em usar os dons e talentos e o carisma que o Senhor nos deu para glorificar o Senhor, através de um caráter íntegro, de uma humildade sincera, autêntica, real, de um espírito desejoso por servir as pessoas. Que nós aqui do Chácara Jovem e cada um de nós que estamos ouvindo esse podcast, que nós possamos, Deus, ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, de maneira íntegra, de maneira profunda, procurando exaltar o seu nome, exaltar a comunidade que o Senhor chamou
no mundo, para exibir a sua glória, para manifestar as suas virtudes no mundo carente de pessoas honestas, íntegras, reais, no mundo virtual, que nós sejamos aquilo que nós somos chamados para fazer. Deus, que nós sejamos luz nesse mundo, que nós façamos diferença. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido que é feito no nome de Jesus. Amém. Amém.